Oi, família cósmica, meu nome é Jess Leal e hoje vou falar da morte e da reencarnação, o sistema evolutivo nessa Terra, nesse mundo. E eu falo nesse porque tem outros mundos que não precisam desse sistema. E com isso eu quero dizer que a morte realmente não existe. É só uma transformação da alma. É a alma desprendendo do corpo. Mas as lições e a vida da alma continua. A alma continua aprendendo e continua fazendo sua labor evolutiva. Então, vamos começar dizendo que tem o nível de luz total, que é o que a gente chama de fonte ou Deus, mas é aquele nível onde tudo que tem é luz, onde a compreensão do universo é total, onde o amor é total, é o que a gente também pode chamar o retorno à casa. É o processo evolutivo da alma. Todas as almas saem daí e voltam para o mesmo lugar. Mas as almas, as vasilhas que saem da fonte, simplesmente fazem só pela experimentação mesma. O universo é produto do espírito com vontade de se conhecer a si mesmo. Então, tem o nível mais baixo, que é a escuridão. Mas é importante dizer, para uma coisa que vou dizer falar mais para frente, que na luz total tem um pontinho de escuridão. E na escuridão total tem um pontinho de luz. Porque aquele símbolo que muitas pessoas conhecem como o Yin e Yang tem que ver com isso. E então, entre a luz total e a escuridão total tem muitos níveis de criação de mundos. E quanto mais longo, quanto mais afastado da luz, mais densos vão ser esses mundos. Então, a Terra é um dos mundos mais densos, porque aqui temos 50% de luz e 50% de escuridão. Mas, como eu já falei em outros vídeos, nós estamos fazendo uma transição planetária, um processo planetário, e a Terra está mudando mesmo. Então, vamos deixar de ser um planeta dual, que é isso, 50% e 50%, vamos mudar para ser um planeta de quinta dimensão. Mas isso eu expliquei ontem. Vou deixar o link também no primeiro comentário, como eu faço sempre. Então, é importante saber isso porque o sistema evolutivo da morte, da reencarnação, não é precisado em todos os mundos. É um sistema que a gente utiliza aqui na Terra. Mas pode ser que com a evolução a gente já não precise no futuro. Então, basicamente o que acontece é que todos nós encarnamos aqui com uma identificação inicialmente. Todo mundo faz uma identificação com o corpo e acredita que essa realidade é tudo que tem. Então, o jeito, a maneira em que vamos viver essa vida e a maneira em que vamos morrer é muito importante, porque isso vai condicionar o passo seguinte, o que vem depois da morte. Então, para as pessoas que não sabem que
têm uma alma são muito mais que seu corpo, que não ainda não mudaram sua percepção da realidade e não conseguem ver que essa realidade não é tudo que tem mundos invisíveis, que tem muitas coisas que fazem da criação dessa realidade. E que, claramente, que cada um de nós pode influenciar nessas coisas. Quando eu falo de mundos invisíveis, falo de as emoções, os pensamentos, intenções. Quando eu falo que essas coisas modificam a realidade. Bom, tem muitas pessoas que ainda não dão conta disso e só ficam identificados com seu corpo e com a realidade material. Então, quando isso acontece, muitas vezes essas pessoas, quando chega um momento de morrer, podem ficar atrapalhadas entre essa dimensão, que é a terceira dimensão, e a quarta dimensão, que é onde vão as almas. Então, vou explicar primeiro isso. Porque quando as almas desprendem do corpo, quando nós morremos, a alma desprende do corpo. E vai a esse lugar que ontem eu falei, que se chama a quarta dimensão, que é a dimensão do tempo. Mas as almas vão para um plano na quarta dimensão, que se chama dimensão de não tempo. Não tem tempo ali. Então, podem passar 1000 anos em nossa percepção nesse plano, e aqui na Terra só passou um dia, 2 dias. Então, nesse plano, as almas experimentam a percepção do tempo de uma maneira muito distinta, diferente. E então, eu vou citar o Chico Xavier, de novo, eu adoro ele, porque tem aquele filme que se chama Nosso Lar. Se eu encontro em português, vou colocar, se está o link em YouTube. Eu achei em espanhol, mas não sei se está em português. Deveria, porque a língua original é em português. E então, o Chico Xavier, que foi o médium, acho que muitas das pessoas do Brasil talvez seguramente conheçam ele, mas foi um médium que esteve em contato com uma alma desencarnada de um senhor, e ele descreveu para o Chico Xavier como era o outro lado, como era o outro mundo, a dimensão de não tempo, e descreveu muitas coisas que acontecem lá, como é que a gente desenha, escolhe tudo que vai acontecer na próxima vida. É um plano, literalmente. E como tem sábios, tem guias nos ajudando a escolher aquela próxima vida antes de encarnar. Então, esse filme é bom demais, porque tem a descrição é realmente muito, muito boa. E tá muito... a Cábala descreve o outro lado desse jeito, então por isso eu recomendo muito esse filme. Eu gostei muito. Como eu dizia antes, é muito importante a maneira em que atravessamos essa vida e a maneira em que a gente morre, porque as almas podem ficar retidas entre a terceira e a quarta dimensão, e isso que muitas pessoas chamam os espíritos, as almas desencarnadas mesmo. E tem muitas pessoas que têm esse dom mais desenvolvido e podem ter contato com essas almas, mas todo mundo tem aquele dom. Todo mundo pode contactar as almas. O que acontece muitas vezes é que a mente racional
não deixa que a gente possa ter acesso a essas coisas por medo ou porque simplesmente não acreditamos nisso, e geralmente não acreditamos porque os mundos desconhecidos causam medo mesmo. E então muitas pessoas podem como não deixar que esse dom desenvolva, se expanda. Então é importante para a alma saber o propósito e que é o que a alma veio para fazer aqui, que é uma correção. Todas as almas encarnamos nessa terra para fazer uma correção, para restringir os desejos egoístas, aumentar a vasilha, que isso eu já falei, vou deixar o link no primeiro comentário também, para não explicar de novo, e descer luz na terra. Isso que todas as almas venimos para fazer aqui. Então, quando as almas não sabem, ficam retidas entre dimensões, porque sua mente é uma ilusão, tudo é uma ilusão da mente cósmica. Então, essas almas podem ficar em uma ilusão de inferno, mas inferno e céu, o paraíso, são estados da mente, não são lugares que a gente vai quando morre. A gente pode experimentar o inferno aqui mesmo, nesse plano, e a gente pode experimentar o paraíso também na Terra. Em fato, é o que a gente vem para fazer. E então, a gente vem aqui para descer o paraíso na Terra, para construir o paraíso na Terra. E então, por isso que é muito importante nós mudar nossa percepção da vida e da morte também, para não ficar presos das ilusões da mente. E porque a transição da alma para a outra dimensão vai ser mais difícil se a gente não sabe tudo isso. Mas é bom para nós saber se temos que acompanhar, por exemplo, um familiar ou uma pessoa querida. Aí a gente pode explicar tudo isso para que essa alma possa fazer uma transição muito mais fácil. Na transição também se diz que aparecem os guias ou talvez outros familiares que tinham desencarnado anteriormente e ajudam com o processo de transição para o outro lado. E outro lado é um lugar maravilhoso, no filme do Chico Xavier descrevem, mas esse lugar que fica entre terça e quarta dimensão, que muitas vezes se chama de umbral, acho que não sei a tradução em português, é um lugar que não é muito confortável, mas é uma criação da mente. A gente pode sair daí quando quiser, só que ficamos retidos aí por nossa própria mente. E isso também acontece para as pessoas, por exemplo, que suicidam. Para os suicidas, eles vão ter que repetir a vida inteira depois, na próxima encarnação. Porque todas as lições que a gente não integra leva para a próxima vida. Não podemos evitar, não podemos não fazer. As experimentações da alma, a gente tem que passar todas. Então, quando fazemos uma coisa assim, o que acontece é que simplesmente vamos ter que repetir a vida inteira. E ainda as lições que já tínhamos integradas nessa vida, vamos ter que repetir elas porque estamos fazendo uma coisa que não vai fluidamente com as leis cósmicas.
É importante dizer que eu não recomendo fazer nenhum tipo de contato com espíritos de utilizar ferramentas, a Ouija ou essas coisas, porque isso são portais que se abrem e a gente pode estar chamando, ligando para coisas que não são espíritos, almas desencarnadas, senão que são entidades da escuridão, e é bastante perigoso fazer isso. Então eu não recomendo fazer nenhuma dessas coisas. Se a gente sente que tem algum familiar ou alguma pessoa que é querida, que ficou retida entre dimensões, o que a gente pode fazer é oração, com orar, eu estou me referindo, não faz falta que a gente faça do jeito, repetindo a oração da igreja. A gente pode dizer qualquer coisa, mandar amor, mas não sempre é a missão de nós ajudar essas almas. E também é importante saber que muitas dessas almas ficam entre dimensões porque também foram embora antes de resolver algumas coisas. Essas almas sentem que deixaram assuntos pendentes. Então, é por isso que tem pessoas, os mediums, que muitas vezes podem ajudar eles. E as almas procuram essas pessoas também, que tem esse dom desenvolvido. E então, outra coisa que é muito importante é que o importante, o que realmente conta na evolução, não é o tempo que a gente passa encarnado aqui. Por exemplo, se tem um bebê que não chegou a nascer, ou tem uma criança que morreu muito pequena, sei lá, 7 anos, vamos colocar um exemplo, ou tem uma pessoa que morreu idosa, não é importante realmente quanto tempo essa pessoa passou aqui na Terra, porque desde a percepção humana, muitos podem falar, era muito pequeno, ou uma coisa assim, e realmente o que importa, o que conta, é a intensidade da lição. Então, as correções, a retificação, pode se fazer em um tempo muito curto. Então, tudo está planejado, e se o bebê não chegou a nascer, seja por um aborto mesmo, por aborção, não sei como é que se fala, vou deixar embaixo a palavra, se não é essa, é todo um plano das almas, sim? Tudo está planejado realmente. E agora eu vou colocar uma carta astral, uma carta natal, que é um mapa natal. Vou deixar aí um exemplo para que vocês vejam como a gente planifica tudo. Somos assistidos para escolher a família, cultura, país, as feridas que vamos experimentar, situações, contratos com outras almas. Depois eu vou contar uma coisa disso também, uma coisa da minha experiência, perdão. Então, esse mapa natal não é somente para saber o horóscopo. Esse mapa natal é realmente o portal por el que a alma entra diretamente na Terra. Esses padrões geométricos que tem, os aspectos, são realmente o portal por el que as almas entram na Terra. E então, o mapa natal é muito importante.
Tem muita informação muito importante nessa encarnação que pode nos ajudar a transcender limites. Mas é uma ferramenta, não é uma coisa que vai dizer o que vai acontecer com nós. Porque nós temos a capacidade de escolher em muitas situações, mas tem outras que já foram planejadas pela alma. E também tem contatos com outras pessoas que já foram planejados pelas almas. Ok. Quanto mais consciência a gente vai ganhando nessa vida, melhor vai ser a transição na morte também. É muito importante. Eu repito isso porque o jeito em que a gente vive essa vida e o jeito em que escolhemos morrer vai condicionar depois a transição. Mas por isso é importante que a gente possa realmente entender que a morte não é uma coisa que existe. Pode causar dor, claro, mas realmente não é só uma transformação. Eu conheci faz um tempo uma mulher que ela tinha experimentado a morte da sua filha. Sua filha era nova, 20 anos, uma coisa assim, e foi uma coisa que causou muita dor, claro, para ela, mas a prima dela era uma medium, e ela contactou com sua filha e conseguiu se comunicar com ela, e ela descreveu, por isso que eu falo o filme do Chico Xavier, porque descreveu a mesma coisa lá. E, por exemplo, na Cábala, eles dizem que a alma só pode evoluir quando está encarnada. Quando não está encarnada, quando está na dimensão de não tempo, que não tem tempo, a alma não continua a evolução. Mas eu acho que por essa experiência, e também por o filme do Chico Xavier, que a alma continua fazendo uma espécie de compreensão do que viveu. Talvez não são os saltos quânticos que a gente pode dar aqui, mas acho que a alma continua aprendendo das experiências que teve, porque essa menina que estava desencarnada, e ela falou para sua mãe que à medida que passava o tempo, que os guias dela deixavam fazer mais coisas porque ela estava avançando. Então eu acho que a alma tem um avanço, continua aprendendo, mas talvez não seja a mesma coisa que quando a gente está encarnado aqui na Terra. Então isso aqui é muito importante. E outra coisa que eu quero dizer para finalizar, estamos chegando ao final, que as regressões são coisas muito boas se a gente sente a necessidade de obter certa informação. E eu falo que, primeiro, é vital, é importante conseguir ter essa informação não fazendo uma sessão de hipnose ou indo para um lugar, senão mais bem a gente pode pedir para a alma antes de ir a dormir, para descer aquela informação. Quando as almas vão dormir, hoje não vou entrar aqui, mas quando as almas vão dormir, nós vamos para o plano astral, que é essa quarta dimensão. Então, muitas vezes, quando as pessoas falam que tiveram um sonho com um familiar desencarnado, uma alma desencarnada, não é um sonho, realmente é um sonho, mas é porque eles se encontraram realmente com essas almas. Então, a alma tem acesso ao plano astral da quarta dimensão, mas a alma tem acesso a muitas dimensões quando vamos dormir. Mas isso vai depender de muitas coisas. A gente ainda pode
coletar informação, respostas que a gente precisa para essa vida e trazer. Mas tem um processo isso aí. E claro, tem as viagens astrais que se falam. Bom, mas é importante dizer que a quarta dimensão é a dimensão que a gente vai quando vamos dormir. Então, para finalizar, é importante fazer uma regressão natural. Com isso, eu estou falando que aconteceu para mim quando eu fui numa viagem que eu lembrei de uma vida que eu tive em Peru, e eu sempre soube que eu tive uma vida em Egito. Também tive muita sincronicidade com isso, porque quando eu era uma adolescente, eu tinha um namorado que deu um livro para mim de uma menina que estava encarnada em Egito, e que ela já não morava aí, morava em outro país, mas lembrava da sua vida no Egito. E ele deu para mim como, esse livro é para você, porque eu já falava nesse momento que eu já tinha uma vida em Egito, já tinha vivido aí. Mas depois eu pedi essa informação e eu tive sonhos, deram essa informação. E depois eu fiz uma sessão de hipnose, e também eu abri meus registros akáshicos, acho que se fala assim. E aí eu fui completando a informação. Eu não recebi tudo no mesmo tempo. Foi como muita informação passo a passo, de a pouco a pouco. E eu ia contar para vocês que nessa vida eu fui assassinada por 2 pessoas. Eu também estava ao serviço da consciência, como eu estou fazendo agora. E aí eu fui assassinada por 2 pessoas num barquinho, numa barca no Nilo. E essas pessoas nessa vida foram meu parceiro narcisista e meu pai, que também é narcisista. Acho que já contei isso para vocês. Mas eu tive um contrato com essas almas para transcender a dor dessa vida e fechar um ciclo, que eu já fiz. Mas é importante colher informação de outras vidas se a gente sente que é importante nessa. Ou seja, não vamos lembrar de todas as vidas, porque não é importante, realmente. O contrato também das almas aqui é olvidar, esquecer tudo das outras vidas para poder começar de novo. E é mais fácil assim, nesses mundos. Tem outros mundos que lembram de tudo e às vezes fica pesado. Então, é importante, isso aqui eu vou deixar um livro também, o nome do livro, por se vocês querem procurar, de Dolores Cannon, que ela fala também muito de reencarnação das almas. E então, é importante tudo isso porque as vidas que a gente lembra nesta estão conectadas com a missão e o propósito que temos aqui. Então, é só para isso a informação, só para fazer coisas nessa vida. A gente não tem que lembrar de tudo, nem é nosso trabalho fazer isso, e é só se a alma sente mesmo. Por isso, quando nós sentimos que queremos viajar a algum lugar, conhecer algum lugar, é bom ir para lá, porque é a alma tentando colher informação. Então, gente, valeu. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.